A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que aflige muitos corações: o medo da morte. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso e como podemos encontrar paz e confiança nas promessas de Deus. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de se juntar a nós. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé e esperança. Por que o medo da morte é tão comum? O medo da morte é algo natural que todos nós, em algum momento, experimentamos. Isso ocorre porque a morte representa o desconhecido e, muitas vezes, não sabemos o que esperar além desta vida. Em muitas culturas e religiões, o conceito de morte sempre foi envolto em mistério. E esse medo tem raízes na insegurança sobre o futuro e na separação de entes queridos. A sociedade muitas vezes foca no fim da vida, e isso pode gerar um sentimento de impotência, como se nada tivesse valor depois disso. Porém, para os cristãos, a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma vida eterna ao lado de Deus. A Bíblia nos traz a verdade que liberta da angústia do desconhecido. O que a Bíblia ensina sobre a morte? A Bíblia oferece uma nova perspectiva sobre a morte, mostrando que ela não deve ser temida, pois Deus tem o controle total sobre ela, e para aqueles que creem em Cristo, a morte se torna uma porta para a vida eterna. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. A Bíblia é clara ao afirmar que a morte não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Cristo. Jesus, ao morrer e ressuscitar, venceu a morte, e essa vitória é estendida a todos os seus seguidores. Em João 11, 25, 26, Jesus diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esse versículo é poderoso, pois nos garante que a morte não pode separar os crentes do amor de Cristo. Mesmo após a morte física, a vida eterna nos aguarda. A morte é um descanso para o crente. Embora a morte seja temida por muitos, a Bíblia fala dela como um descanso para aqueles que estão em Cristo. Em Filipenses 1, 21, 23, Paulo compartilha sua perspectiva sobre a morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, não sei o que escolher, mas estou em dúvida entre os dois, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. A morte não é algo a ser temido, mas uma oportunidade para estar em plena comunhão com Cristo, o que é descrito como algo incomparavelmente melhor. Essa visão traz consolo e paz, pois nos lembra que a vida eterna é infinitamente superior a qualquer sofrimento ou dor que possamos enfrentar aqui. A morte não tem mais poder. Em 1 Coríntios 15, 55, 57, a Bíblia fala da vitória sobre a morte através de Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo revela que a morte perdeu seu poder e aguilhão, que é o pecado. A vitória de Cristo na cruz remove o poder da morte sobre a vida do cristão. Isso nos assegura que, por meio da fé em Cristo, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. A morte é uma passagem, não um fim. Em 2 Coríntios 5:1, a morte é comparada a uma mudança de moradia, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, a qual é a nossa habitação, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A morte é retratada como a mudança de uma casa temporária para uma casa eterna preparada por Deus. Essa visão transforma a morte de um evento a temer para uma transição desejável, pois é a entrada na morada eterna com Deus. Como superar o medo da morte? Focar na promessa de vida eterna. A primeira maneira de superar o medo da morte é focar nas promessas de Deus.
Jesus garantiu que, ao crermos nele, temos a vida eterna. Não devemos ver a morte como um fim, mas como a porta para uma vida sem fim, cheia da presença de Deus. Ter confiança na soberania de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, incluindo a nossa vida e a nossa morte. Em Salmos 139:16, o salmista declara: Os teus olhos viram o meu embrião e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Isso significa que Deus já conhece o nosso caminho e tem um plano para cada um de nós. Não há razão para temer, pois Ele está no controle de cada momento da nossa vida. Viver com fé e não com medo. A Bíblia nos ensina a viver pela fé e não pelo medo. Em 2 Timóteo 1:7, o apóstolo Paulo nos lembra: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O temor da morte pode ser vencido quando escolhemos viver com a confiança no amor de Deus, sabendo que Ele nos dá poder e força para enfrentar qualquer circunstância. Oração para vencer o medo da morte. Senhor amado, coloco diante de Ti meus medos e inseguranças. Sei que a morte não é o fim, pois Tu nos prometeste vida eterna em Cristo Jesus. Enche meu coração de paz e confiança, fortalece minha fé e me ajuda a descansar em Tuas promessas. Sei que estás comigo em cada passo e nada pode me separar do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe e te encha de paz.